O Partido Nazista Brasileiro foi o maior partido nazista fora da Alemanha. Durante 10 anos, o Partido Nazista funcionou normalmente propagando ideias racistas e antissemitas até ser fechado pelo Estado Novo. Sobre o Partido Nacional Socialista no Brasil, vamos falar hoje. Durante boa parte do período de funcionamento do Partido Nazista no Brasil, o governo fechou os olhos. Getúlio Vargas, a princípio, tinha relações amigáveis com Hitler. A Alemanha figurava como um importante comprador de matérias-primas brasileiras, principalmente o café e o algodão. Policiais brasileiros foram treinados pela Gestapo e, no plano ideológico, os comunistas eram os inimigos comuns. Assim foi possível o Partido Nazista funcionar de 1928 a 1938. Só depois de uma década, quando a existência desse partido entrou em confronto com as diretrizes nacionais que proibiam atividades estrangeiras, lembrando que o governo Vargas chegou a proibir inclusive o uso de outros idiomas sem ser o português, que o Partido Nazista foi finalmente fechado. Segundo a historiadora Ana Maria Dietrich, os partidos nazistas fora da Alemanha variavam em relação à adaptação às regras, o nível de aceitação do governo local e a expressividade do movimento. O tamanho variava de acordo com o número de alemães presentes em cada país. Países que receberam maior quantidade de imigrantes alemães tinham as cifras mais significativas. Na América do Sul, Brasil, Argentina e Chile foram os países com o maior número de partidários. Há registros de festejos nas grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Recife. Consta que o Partido Nazista Internacional se encontrou dentro de um impasse. Havia uma recomendação formal proibindo os teuto-brasileiros de ingressarem no Partido Nazista, ao mesmo tempo em que essa população interessava por ser grande e culturalmente ligada à Alemanha. Os alemães da Europa eram considerados alemães puros, enquanto os teuto-brasileiros não. Os alemães do exterior que se miscigenavam eram vistos como traidores da pátria. Então ficavam à margem do Partido Nazista, os miscigenados, mesmo que fossem com brancos, por exemplo, com portugueses ou espanhóis na América Latina. Os que não falavam corretamente o alemão, aqueles envolvidos com a política do país hospedeiro, no caso o Brasil, e os que não possuíam cidadania alemã. Porém, houve uma exceção. Em São Paulo consta que havia um nazista negro. O pai dele era alemão e se casou com uma mulher afro-brasileira. Um dos pilares do nacionalsocialismo era o racismo. Os grupos indígenas, negros e mestiços, dentro do pensamento racista, pertenciam às raças consideradas por eles inferiores. Segundo Hitler, o cruzamento das raças acarretava o rebaixamento da raça ariana. Com relação ao antissemitismo, o Partido Nazista no Brasil batia sempre nos judeus europeus. Pouco citava os judeus brasileiros. A doutrinação do nacionalsocialismo era feita de forma presencial, através de reuniões do partido. Também as crianças eram doutrinadas nas escolas alemãs. Os adultos ouviam rádio da Alemanha e também liam os jornais nazistas. Uma das maiores preocupações dos nazistas era doutrinar as crianças alemãs, pois elas levariam o nazismo para o futuro. Então, a Alemanha mandou para o Brasil e outros países professores da Alemanha para fazerem o trabalho de doutrinação. Durante o Estado Novo, todas as escolas foram nacionalizadas e a doutrinação nazista através do ensino foi proibida. Em 1928, o Partido Nazista Brasileiro não tinha muita gente. Porém, com o aumento da imigração alemã, o partido foi aumentando o número de participantes, chegando a ter 2.903 membros, tendo o maior número de integrantes fora das fronteiras da Alemanha. Aos poucos, o Partido Nazista no Brasil foi se desenvolvendo. Em 1931, com a composição da primeira diretoria, o partido tornou-se oficial.
Deste ano até 1933, a sede nacional era localizada no Rio de Janeiro e, a partir de 1934, foi transferida para São Paulo, e Hans-Hein von Kolnel foi nomeado chefe do Partido Nazista Brasileiro. Segundo Ana Maria Dietrich, o Partido Nazista no Brasil tinha ligações diretas com a Alemanha nazista e recebia ordens e regras diretamente do país. Os estados do Sudeste contabilizavam o maior número de partidários, seguidos pelos estados do Sul. No Nordeste, o maior contingente se localizava na Bahia e Pernambuco. São Paulo tinha o maior número de nazistas no Brasil. Isso se deu devido à imigração alemã mais recente, que foi atraída pelo desenvolvimento industrial do estado. Em 1938, quando o governo brasileiro proibiu o Partido Nazista de existir, essa decisão foi mal vista pelos alemães. Na mentalidade nazista, o partido representava a Alemanha, portanto, o Brasil havia se tornado um inimigo. Do ponto de vista de Getúlio Vargas e do Estado Novo, todos os partidos precisavam ser abolidos e foram. Portanto, não fazia sentido deixar o Partido Nazista funcionando. As minorias estrangeiras não poderiam continuar com autonomia e resistentes em falar o português, pois isso prejudicava a construção da identidade nacional brasileira. Também havia um temor de que a Alemanha invadisse o sul do Brasil. O Brasil, liderado por Oswaldo Aranha, estava negociando com os aliados, principalmente os Estados Unidos. E em 22 de agosto de 1942, o Brasil declarou guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista após os navios brasileiros mercantes serem torpedeados pelos alemães. É isso aí, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para a tese da historiadora Ana Maria Dietrich sobre o Partido Nazista no Brasil. Então, eu peço para você, por favor, se inscrever no canal se você não for inscrita e inscrito. Peço a sua gentileza para que você deixe o seu comentário, deixe o seu like, publique esse vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso é muitíssimo importante. Não esqueça do seu like, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.